documento e eu esqueci de colocar para gravar. O que acontece religiosamente em todas as lives. Logo, para não contrariar a minha religião, que é esquecer de gravar, lá fui eu esquecer novamente. Aqui do meu lado esquerdo, um baterista legendário da cidade de Brasília, meu amigo contemporâneo, o nome dele, Cacá Barros, que, né, há muitos anos aí está nos palcos da cidade e aqui na tarde de hoje, representando a banda brasiliense lá do vinil. Meu amigo Cacá, você está bem? Graças a Deus, tudo certo, graças a Deus. Muito bem. Então é o seguinte, Cacá, para a gente não perder muito tempo, a ideia desse primeiro momento aqui da rodada é a gente saber quem é quem aqui. Afinal de contas, Cacá, você já conhecia algum dos outros concorrentes dessa categoria que estão aqui conosco hoje? Não, né? Não, mas depois eu fui pesquisar, obviamente, né? Ah, tá. Então você conhece remotamente. Agora você está tendo a possibilidade de conhecer visualmente cada um aqui. Pois é, não no intuito de pesquisa, parece que, como você falou, né? Que eu acho que é muito legal. A gente está Uhum. aqui num crescendo, né? É, Uhum. é mútuo, não é uma concorrência. É, Então, eu quis conhecer os meus colegas, não os meus concorrentes. claro. Vamos falar então sobre lado vinil, tempo de existência. Vamos falar para a gente assim harmonizar a conversa, início, principais atividades e o que vocês poderiam colocar como um diferencial. Qual é a sonoridade? Porque temos aqui um representante do Queen, um representante do Caetano Veloso e vocês, Cacá, vamos lá. Quem é lá Vamos do lá. vinil para quem não conhece? Tá. Então, em 2010, eu e o Gregory Júnior, ainda tecladista da Magu. Eu, na época, fazia parte da Magu e a gente sempre, quando passava som, a gente tocava temas dos anos 80. Eu cheguei para ele e perguntei, velho, por que que a gente não monta uma banda de anos 80? Aí ele falou, pô, super topo, mas tem que ser o Alisson, tem que ser o Gianni, tem que ser o Bruno. Ou Eles, seja, ele aí, super topa desde que seja na condição dele, né? não a condição, não, e a condição dele era a minha condição, e sendo que cada um que a gente foi, por exemplo, eu chamei o Alisson, e ele chamou o Gianni, que o Gianni chamou o Bruno. Ou seja, ele não, a condição que ele colocou foi uma brincadeira, mas acabou que todo mundo entendeu isso, cara. E, Claro. tipo, cara, foi assim, tipo, sintonia perfeita. A Uhum. gente fez nossa estreia no dia 12 de junho de 2010 no Feitiço Mineiro, Uhum. praticamente sem ensaiar. Tipo, você toca essa, toca, você toca essa, toca, você toca essa, Uhum. toca, a gente foi lá e tocou. Então, por essa energia, por essa identidade que a gente adquiriu quando todo mundo se juntou, que a banda continua até hoje. A gente é uma banda de anos 80, totalmente fiel, com os arranjos fiéis ao arranjo original das músicas dos anos 80, única e exclusivamente anos 80, da Anos parte do 80, pop anos 80 nacional, internacional ou os nacional e dois? internacional, de Oingo Boingo a sei lá, nacional e internacional. Do ongo ao Oingo boingo, Boingo, né? a RPM, Cazuza, enfim, a gente passeia por tudo que é pop na época entre início dos anos 80 e final dos anos 80. Às vezes a gente esbarra um pouquinho com uma música muito legal, muito significativa no final dos anos 80, começo dos anos 90, mas a gente acaba abrindo essa brechinha, mas o repertório é basicamente anos 80. E a Lado Vinil é formada por mim, né? Eu na bateria, Cacá Barros, Gregory Júnior, teclado, Gianni Caputo. O Gregory que é da... Ah, tem uma particularidade também. Eu sou da Rock Beats, o Gregory Júnior é da Magu, o Gianni Caputo é da 010, o Bruno está comigo também na Rock Beats, e o Alisson, que tem trabalho dele, né? Trabalho dele solo, o Alisson Takaki. E também o nosso cantor na Lado Vinil, nosso crooner. Ou seja, dava para ter inscrito aí mais umas 3 bandas nessa categoria só através de vocês aí, né? Era uma banda para cada um aí, praticamente. Muito bom. E o lado vinil, né, bicho? Ganhou, conquistou plateias não só em Brasília, como também aqui nos arredores, Goiânia e tudo, não é não, Cacá? Pois é, a gente considera o Bolshoi como a nossa principal casa. A gente deu uma volta aqui, obviamente, tocando nas casas em Brasília, né, durante principalmente nos primeiros 5 anos. A gente estava muito ativo.
Mas depois a demanda das bandas que cada um tem foi chamando mais e a gente foi deixando a Lado Vinil um pouquinho de lado, né? Mas nunca deixando de contar, tanto é que a gente está vivo até hoje, porque a gente entende essa responsabilidade de continuar trabalhando. Nessa época, a gente estava fazendo show no Bolshoi praticamente todos os meses. A gente passou 5 anos praticamente tocando no Bolshoi todos os meses. Cacá, e o Bolshoi fechou? Então, o Rodrigo mandou uma notícia, inclusive a gente estava até conversando com ele de voltar a tocar lá, né? Depois que acabasse essa pandemia e tal. Mas a gente foi pego de surpresa quando ele disse que ia fechar e tudo mais. Só que a repercussão foi tão grande que até o pessoal político lá de Goiânia e tal. A comoção, né? A comoção. Foi uma comoção mesmo. Então, acho que todo mundo juntou e começou a mandar mensagens, o pessoal do governo lá entendeu também. Eu acredito que não tenha fechado, ele simplesmente ele suspendeu as atividades por enquanto e para depois voltar. Isso é o que eu acredito, porque assim, a gente pergunta, fica meio sem saber se fechou, se não fechou, mas acredito que fechar, ela não fechou, não. Mas as atividades foram suspensas. Inclusive, teve uma live na semana retrasada com o DJ. Então, a princípio, acho que não fechou, não. Acho que não deixa fechar, não. Pode não. Para quem não conhece aí, os nossos outros convidados, o Bolshoi Pub é uma super casa lá em Goiânia. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de tocar lá. Mas o Lado Vinil era residente lá e fazia um sucesso. Era bem especial. Um sucesso fiel, né? Tinha um público fiel. Era muito especial. E o lance da Lado Vinil, a particularidade da Lado Vinil, porque cada um tem as outras bandas e tal, era muito despretensioso. A gente teve, aliás, com a alegria imensa de saber que éramos finalistas e a surpresa também, né? Porque a gente não é uma banda assídua, a gente tem um tempo que a gente não toca. O último compromisso que nós tivemos foi no ano passado, em junho, quando a pandemia, ninguém estava tocando, então deu tempo para poder a Lado Vinil sair um pouquinho do ladinho e fazer uma live. Legal. Até o spoiler aí, ó. A próxima vai ser no começo de junho de novo. Muito bem. Bom, Cacá, então agora você fica aí que nós vamos conhecer essa figura aqui, Bruno Del Rey. O Cacá está em Brasília e o Bruno Del Rey está onde? Eu estou em São Paulo. São Paulo capital ou São Paulo arredores? São Paulo capital, São Paulo capital. Eu sou de Aracaju, Sergipe, na verdade, mas já moro aqui em São Paulo há um tempo. Mais de 10 anos já. Legal. E aí você trabalhando com música direto, vamos conhecer um pouco da sua carreira e você está aqui em nome do tributo ao Queen, né? Não. Eu sou do Caetanagem. Aqui entrou uma mensagem aqui, na hora que eu estava falando com você, entrou uma mensagem de outra aqui. Desculpa. Tranquilo. Caetanagem, vai lá. Estou aqui, não estou só, na verdade, o meu irmão, Léo Matos, também está aqui na sala, ele também é do Caetanagem. Estamos aqui os dois representando a banda. Nós somos um quarteto, a formação é isso, tem 2 sergipanos e 2 paulistanos na banda. A gente toca desde 2012. Eu acho que a trajetória das bandas covers são um pouco parecidas, assim, em alguns aspectos. Nós todos temos trabalhos autorais também, às vezes como artista solo, no meu caso, meu irmão tocando bateria em várias outras bandas autorais aqui de São Paulo. Baterista também, então já tem 3 aqui, né? Você sabe, mas eu era metido a baterista até outro dia desse. É isso aí. E a gente montou o Caetanagem porque a gente sempre gostou de Caetano e a gente queria poder sair também um pouco do nicho onde a gente estava, casas de indie rock, também migrar para casas onde tinham mais música brasileira, tudo. E aí foi bem legal porque desde o começo a gente recebeu um suporte muito grande de público, assim. A galera gosta muito de Caetano e é muito legal você fazer um show com tamanha animação que são os shows da agência, né? Sempre foi bem massa, assim. Por isso que a gente começou em 2012 e não parou. Continuou sempre fazendo, lançando material de vídeo, fazendo shows nas casas aqui em São Paulo, porque era muito prazeroso pra gente, né? Em paralelo ao trabalho autoral. Como é ficar assim muito fechado, digamos assim, num argumento, né? Como, por exemplo, Caetano Veloso. É só Caetano Veloso ou tem assim, arredores baianos, Tropicália, outros momentos com outros artistas ou não?
A gente fez um show em especial, que era um tributo à Tropicália. Léo, se puder me lembrar o ano exatamente, a Tropicália estava fazendo aniversário, digamos, de acho 40 anos, e a gente resolveu fazer um show tributo, onde aí a gente resolveu incluir músicas da Tropicália que não eram necessariamente do Caetano. Bates Macumba, por exemplo, algumas coisas dos Mutantes também, mas a gente sempre fica no Caetano, sim. A gente acabou... A ideia do caetanagem é isso, né? Vamos fazer um tributo ao Caetano. Algumas canções que a gente toca são versões que o Caetano canta, mas todas gravadas por ele, né? A ideia é isso. Por qual motivo a escolha do Caetano? É pessoal? É mercadológica? É estratégia? Ou tá no coração? Quando a gente começou, eu acho que no fundo acaba sendo um pouco de tudo, mas quando a gente começou foi algo bem pessoal mesmo. Todos nós gostávamos muito da sonoridade tropicalista, não necessariamente apenas do Caetano, mas a gente gostava desse som mais vintage, a gente ouvia muita coisa dessa época e achamos que o Caetano seria um artista que ia agregar melhor tudo. Se a gente tivesse que fazer uma banda tributo a algum artista só, né, como você falou, sem abrir muito, a gente chegou à conclusão de que esse seria o mais interessante, porque a gente conhecia mais músicas, enfim, eu me sentia mais à vontade, me identificava mais com a poesia dele. E aí, com o tempo também, a gente percebeu que a estratégia tinha sido muito boa, porque quando a gente começou, na verdade, não havia tantos tributos a Caetano assim. Depois a gente começou a ver que bandas paralelas, talvez a gente não soubesse da existência delas também, mas começaram a pintar e fazer esse tipo de coisa. Mas foi bem massa, porque a gente conseguiu juntar essa galera que estava sedenta por Tropicália, por MPB, numa versão um pouco mais roqueira, que é o que a gente faz. Vamos aqui passar para a direita, Reinaldo Kramer. Muito bem. Esse sobrenome Kramer é uma marca de guitarra das antigas. Pois é. E aí eu lhe pergunto, essa coisa de ter um sobrenome Kramer, de uma guitarra assim de rock, assim, tem alguma coisa a ver com a sua onda musical ou é só uma mera coincidência? É, mera coincidência. Inclusive, eu sou baterista igual vocês três aí. São 4 no total, então... Vamos montar aqui só uma banda de bateristas. Não, o Kramer é coincidência. Coincidência. Pô, mais um baterista. Eu já vi que essas bandas cover, elas dependem demais dos bateristas, né, bicho? Com certeza, né? Você sabe que, só contar uma breve história aqui para você e para todos, Reinaldo. Eu comecei a tocar bateria em 1985. E rapidamente eu comecei a me envolver espontaneamente com as coisas relacionadas com produção, com agenciamento, comercialização e comunicação, porque rapidamente eu percebi que eu era o primeiro a ser dispensado numa ordem de financeiras. Se faltar dinheiro, dispensa o batera aí, entendeu? A gente é o último da cadeia alimentar. E aí eu falei assim, bom, eu preciso ser um cara importante aqui nessas bandas. Então deixa eu começar a trabalhar aqui com produção, com isso e com aquilo, que aí vai ficar mais difícil. Eu acho que é por isso que eu durei tanto em tantas bandas, entendeu? Mas acho que é um pouco da vantagem nossa que baterista também não se encontra em toda esquina igual guitarrista, né? Igual o pessoal fala, né? É um pouco mais raro, né? Encontrar baterista. Fala aí, Reinaldo, o que você veio fazer? O que você veio fazer nessa live aqui? Conta aí pra gente. É um prazer participar aí da live com vocês. Eu estou representando o Queen Tribute, né? E a nossa história, assim, passando rápido, é assim, nós fomos, eu com mais 2 músicos... Só uma pergunta que eu não sei se você respondeu. Você está falando de São Paulo também? São Paulo, capital. Isso. E eu com mais 2 colegas, fãs de Queen, né, eu comecei a tocar mais ou menos nessa época aí que você começou, 85, 86. Em 91, nós montamos a primeira banda cover de Queen no Brasil, né? E de lá, na época se chamava só Queen Cover, não tinha um nome específico, era tudo cover, né? A banda cover. E de lá para cá eu venho continuando esse trabalho, e hoje a banda mudaram os integrantes, mudou o nome, e eu continuo esse trabalho, né? Agora, deixa eu te falar, desde 91, então são 30 anos, velho? 30 anos.
naquela época existia... Você tá há 30 anos tocando Queen e outras coisas, acredito eu também, né? Sim, eu participo também de outras bandas e tal, inclusive autorais também, né? Participei. Deve ter um currículo de realizações aí, porque uma banda, pô, duração de 30 anos, haja atividades, né, bicho? Pois é, a gente, em todos esses anos, sempre teve shows, né? E o único ano que está sendo atípico é justamente esse, o ano passado, que está sendo muito escasso o show, né? A gente nunca passou por isso, realmente. Acho que Vem cá, ninguém. enquanto banda de cover do Queen, vocês rodam o Brasil ou é uma coisa bem aí em São Paulo só? Nós rodamos o Brasil, né? Principalmente no começo, quando não tinham bandas covers e acabou sendo uma atração muito. Como a demanda era alta e não tinha oferta de bandas, a gente acabou viajando, né? Bastante lugar, fazendo bastante show. Mas hoje a gente continua também tocando. O ano passado nós tivemos só 58 shows cancelados. Caralho, velho, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Que eu pariu. Vem cá, mas assim, o Queen cover é um trio ou é um quarteto? Hoje é um quarteto, ele era um quinteto, né? A gente tem um tecladista. Mas o ano passado a gente colocou todas as partes de teclados em VS e ficamos com 4 integrantes. E o vocalista toca piano, né? Entendi. Tem piano. E vem cá, e você é um cara que falaria bem do seu vocalista, porque seu cover de Fred Mercury não é para qualquer um, não. Ele é um cover de Fred Mercury mais pelo lado musical ou pelo lado performático, ou os dois? As duas coisas, Gustavo. Tem que ser, né? Não dá para ser mais ou menos, né? Não adianta fazer, tem que fazer bem feito, né? Ainda mais apresentar Fred Mercury é difícil. Tem uns caras que são uns personagens assim, muito muita personalidade numa pessoa só, né? Para fazer o cover, no nosso caso, a gente tem que caracterizar, fazer a performance, além da questão musical, né? Você tem que tocar exatamente aquilo também, né? Então é um conjunto de coisas, não é só tocar. Muito bem. Então fica aí que já a gente vai falar de anos, já temos aqui o Lado Vinil com seus anos 80, o Bruno com o Caetano Veloso, o Reinaldo com Queen, e agora vamos falar com quem? Com Marvet, é isso, Marvet? Opa, beleza? Tudo bem, e você? Galera. Seja bem-vindo, Marvet. Você também está falando de São Paulo? Não, cara, aqui é Rio, interiorzão do Rio mesmo. Aqui é Rio interior. Falou em Rio, falou da minha terra. Você está falando de qual interior? Aqui é a região centro-sul, cara. Perto de... indo para Juiz de Fora, passando Petrópolis. Estou em Três Rios. Tá em Três Rios, legal. Quase Minas aqui, já está bem na divisa. Você pode falar comigo com intimidade, porque eu sou carioca da Gema, mano. Mesmo? Sou de Copacabana, mas vamos lá. Beleza. Vamos falar sobre o que aqui, Marvet? Então, eu tô ouvindo a galera falando, né? Uma coisa legal, eu tô frisando essa coisa do interior, porque a dinâmica do interior é muito diferente, né? Da dinâmica capital, completamente. Né? Muito interessante essa. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que é a continuidade, né? Considerando o interior. O seu interior é só o interior do Rio ou são os interiores aí de Minas e etc? Não, aqui é bem interior do Rio mesmo, porque Três Rios, em termos de localização, né, pensando em centro, ele está bem próximo de Juiz de Fora, que é uma cidade que já é bastante... tem um vigor, né, maior, e relativamente perto do Rio também, não está tão longe assim da capital, né? Coisa de 2 horas da capital, né? Então, assim, a gente não pega, por exemplo, é diferente de você estar falando da Baixada Fluminense, que vai pegar aquele galerão ali do Rio, né? Não é. Meio que a gente está meio isolado, que é quase uma ilha, né? Isso tem suas particularidades, né? No final das contas, eu acho que o músico do interior, de forma geral, acho que músico de forma geral, né? Eu acho que todo mundo vai concordar comigo. A gente tem que estar o tempo inteiro com o olho na cena, né? Você nunca está hermético pensando só no seu som. Mas no interior isso acaba sendo vital, cara, porque no final das contas, a única coisa que você faz na sua vida de músico no interior é construir a sua cena. É verdade. É verdade. Tem razão.
Eu acho que a história do Maceral Benedito passa por esse lugar, sabe? Tem um pouco do... Tem um rapaz que estava falando, esqueci o nome dele, estava falando aí do Caetano, que é Caetanada, né? É o Bruno Del Rey. O Bruno. Sou Joe. É isso aí, Bruno. E a história da Maceral Benedito vem um pouco desse lugar dele também, do interesse aí de estar tocando rock, tá com tradicional, tocando rock tradicional. Muito, a minha pegada de rock sempre foi muito 90, eu sou de 84, né? Então a minha época musical foi muito noventista sempre. Quando você diz 84, você está querendo dizer que você nasceu em 84? Nasci em 84, é. Então eu fui começar, meu consumo de música está muito ligado aos anos 90, né? Ah, sim. Muito ligado aos anos 90. As bandas de 80 que viraram 90 e as de 90, né? E aí, cara, em algum momento eu comecei a sentir isso no meu trabalho. Eu sempre fui músico muito mais voltado para trabalho autoral do que para cover. Você não é baterista também não, né, mano? Ah, não. Eu ia começar a falar hoje falando isso, mas eu vou entrar falando assim, ó, eu sou baterista. Já é o quinto, né? Perdeu a piada. Perdi, cara. Esqueci dessa aí. Mas tinha essa coisa de estar, assim, sempre num trabalho autoral, e aí, de repente, fiquei com essa necessidade de querer circular, porque o trabalho autoral no interior ainda tem esse problema, né, de circulação muito difícil. E aí fui montar um trampo, eu falei assim, cara, eu vou montar um trabalho que eu quero tocar, mas que não perca essa dinâmica do autoral, que seja autoral para mim, ainda que, né, que era justamente um trabalho de releituras. E a vertente que eu quis pegar foi justamente essa do Bruno, assim. A gente pegou, não só o Caetano, eu sou apaixonado pelo Caetano também, mas a gente abriu para esse lugar que você falou aí, que depois você tentou aí, mas acabou não ficando, né? Ficou no Caetano, né? Mas a gente foi mais para o tropicalismo, Novos Baianos, Mutantes. E aí, essa abertura que fez a gente começar a circular um pouco, a gente começou a tocar um pouquinho mais aqui por aqui. E a gente começou a tocar em Penedo também. Ah, e aí a coisa Penedo. foi... Penedo, não é tão perto, não. Penedo daqui para lá é um chão, cara. Era um bate-volta bem pesado de fazer. Mas a gente faz, né? E aí, Penedo, Mauá. Mauá é bem mais longe pra gente, né? Mauá é um chão bonito. Porque aqui a gente vai pelo outro lado, né? Provavelmente o mapa que você faz aí de rota é diferente do nosso, né? Já pega a Dutra lá no início, né? Que eu vou pela... Vai de 0,40 há muito tempo aí. Bem, acho que é isso. O Maceral era isso, no final das contas. É um trabalho de releitura, um trabalho que começou quando? Tinha... Que começou quando, mano? Rapaz, eu acho que esse trabalho já fez uns 10 anos, cara. Legal. E aí ele acabou pausando também. Eu não falo que ele tem 10 anos de atividade, não. Ele foi um trabalho, inclusive, muito mais curto do que eu gostaria que fosse. Eu adoro esse trabalho e eu acabei tendo que parar de fazer ele porque eu fiquei sem música, né? Que é outro problema do interior também. Você não tem tanta oferta de música assim. Eu não dispenso baterista assim, não. Pode vir pra cá. Mas, se eu fosse para ir, você tem que ter um baterista, um carregador e, de repente, também um oxigênio, que está em falta nesse momento. Brincando. Agora que não está nem podendo brincar, né? Mas é isso, cara. É isso. Falei. Então vamos abrir agora um debate. Afinal de contas, eu enquanto realizador do prêmio, assim, tenho essa vida pretérita aí nos palcos, e eu fui um cara que toquei muito mais com repertórios de outros do que repertórios autorais. Mas aí, né, gente, é o seguinte, tem uma coisa que eu admiro nos DJs, que de uma certa forma vem pegando assim um pouco dos espaços dos músicos, né, por uma série de questões que não vem ao caso aqui a gente discutir. Mas eu nunca vi um DJ assim, eu sou DJ autoral, eu sou DJ cover. Eu nunca vi essa coisa. E talvez assim, essa não necessidade de se colocar como autoral ou não autoral faz com que os DJs encurtem o caminho e avancem e ocupem os espaços. Talvez, não sei. Isso não é uma teoria já consolidada na minha cabeça. Mas eu queria saber de vocês o seguinte, é conflitante para vocês essa coisa? Porque, assim,
sempre que se fala, na maioria das vezes em que você conversa com alguém que está numa banda cover, às vezes você tem um discurso muito mais assim, se justificando por que você está numa banda cover, do que porque você está na banda cover, que é um trabalho como outro qualquer, é dinheiro, é minha renda, qual o problema, né? Então eu quero saber se isso é um conflito para vocês ou é uma coisa muito bem resolvida que vocês lidam com isso numa boa. Vamos começar pelo Kaká? Então, a minha resposta para isso é: eu toco o que eu gosto de ouvir. A questão do DJ, ele reproduz uma música, né? Ele não toca a música. E o fato dele ser autoral, tipo o Alok, que compõe as trilhas, acha timbre, vai pesquisar as coisas lá não sei aonde e tal, e coloca na música dele, aí, tipo, ele é um DJ autoral. E tem os outros DJs também que colocam alguma voz, ou um instrumento, um sax, um violino, ou, né, para poder acompanhar, que até se torna também autoral. Mas no meu caso, eu já até ouvi piada e fala assim: só toca tanto tempo, mas só toca cover. Já pegando um gancho do que o Gustavo falou, né, que eu falei que era a brincadeira nós somos os últimos da cadeia alimentar. Que bom que eu consigo ganhar meu pão tocando o que eu gosto, das coisas que me inspiraram. Eu sou da antiga, eu toco há 35 anos, então o auge que eu peguei foi nos anos 80, e tudo aquilo que eu ouvi, eu hoje com a Lado Vinil, eu toco e reproduzo isso. Eu fico muito feliz com isso, levo numa boa, mesmo com algumas piadinhas assim, tipo, mas ele não compõe só... Assim, ele nem vê que de repente a batera às vezes nem compõe tanto assim, né? Normalmente a gente acompanha um cantor, que normalmente o cantor que compõe mais, ou guitarra que tem instrumento de harmonia e tal. A gente só ajuda no arranjo e tudo mais. Não dizendo que os bateras não compõem, mas na minha trajetória foi mais assim. Eu toquei com a Afonso Gadelha, toquei com muita gente, 35 anos, toquei com muita gente com trabalho próprio, gravei muito disco, porém, a Lado Vinil é uma banda cover com muita honra. Porque eu vejo assim também, né? Trabalho é trabalho, eu faço o que eu gosto, eu faço porque eu gosto, eu faço com quem eu gosto, eu preciso, eu necessito, eu também desejo, mas às vezes, assim, no cenário em que a gente está envolvido, parece que a gente está sempre tendo que dar uma justificativa, parece que é um demérito você estar numa banda cover, assim, parece que tem que dar uma explicação. Você acha isso também, Bruno, ou para você não tem nada a ver com uma coisa que eu estou falando? Então, esse debate é bem interessante e com certeza não vai terminar hoje, né? Mas é legal trazer isso à tona. A gente teve uma situação curiosa que, assim, quando nós começamos com o Caetanagem, nós quatro, eu, Léo, que eu vou pedir inclusive para ele falar daqui a pouquinho também, dar essa opinião sobre isso também. Eu, Léo, Canel e o Guto, nós quatro tínhamos uma banda chamada Bicicletas de Atalaia, que era uma banda autoral. E a gente, quando resolveu montar o Caetanagem, né, por essa questão de, vamos mudar um pouco o circuito, vamos tocar outras coisas, pegar um artista que a gente gosta, a gente sabia também que uma banda cover tem uma abertura maior, você consegue fazer um caixa mais rápido do que uma banda autoral, porque você está circulando em vários lugares, né? Você tem menos senso crítico no sentido, será que a gente deve tocar aqui? Cara, vamos lá, vamos fazer uma grana, a gente vai tocar lá. Quando você está com uma banda autoral, você fica um pouco mais preocupado, onde você vai se apresentar, né, a imagem do trabalho, onde você está associando aquilo. E aí a gente começou a levar os dois trabalhos juntos. No começo, a gente apresentava como se fosse um show Caetanagem, tipo, Bicicletas de Atalaia toca Caetanagem. Isso começou a confundir muito o rolê, porque as pessoas começaram a achar que a Bicicletas de Atalaia era uma banda que tocava Caetano. Nesse caso, para a gente, não era legal, como uma banda autoral, ser associado como uma banda que estava fazendo cover o tempo todo também. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente separou o projeto. E aí, Caetanagem é uma coisa, e Bicicletas de Atalaia é outra. Tanto que a gente teve um acordo interno, a gente precisou fazer isso poucas vezes, mas de que se um membro precisasse ser substituído numa gig lá, sei lá, batera ia viajar, baixista não pôde ir, ou eu mesmo, que canto, uma vez fui substituído também, a gente podia chamar outras pessoas. Afinal de contas, o
o Caetanagem era uma banda cover e o objetivo era se apresentar para a galera fazer aquele show. Depois que a gente separou, isso ficou um pouco mais resolvido para a gente. E aí já não era um problema. Na verdade, sei lá, nunca foi um problema para a gente quando a gente fala de Caetanagem, a galera gosta muito, assim, pô, vocês tocam Caetano, que demais e tal. Mas sim, existe esse preconceito dentro do mundo artístico mesmo. Um músico que toca numa banda cover, ele é visto como um artista menor, porque ele não está produzindo o próprio som dele. Quando, na verdade, eu concordo com o que você falou, isso não faz muito sentido, porque ele está apresentando um lado técnico extremamente forte, e muitas vezes aquela banda, que é o nosso caso, por exemplo, a gente não imita a versão do Caetano, a gente cria a nossa versão da música do Caetano. Várias vezes a gente faz mais ou menos o que ele faz também, mas tem várias músicas que a gente mudou completamente. Então, sim, você também está colocando a sua cara ali, sabe? O que você está querendo dizer é que tem uma autoralidade aí também, né? Inevitavelmente, mesmo que você não queira fazer uma versão, tem uma autoralidade por causa da sua pegada, porque você claramente não é o Caetano, porque você não é claramente o Freddie Mercury, porque você não é claramente o Paul McCartney. Então você vai ter uma autoralidade ali, a menos que você queira imitar de fato os trejeitos. Sua personalidade também, né, no cover. Pois é. E fora que é isso, você pode explorar a versão. E na verdade, qual é a diferença, então, se você pega um artista que é intérprete, somente intérprete, ele vai gravar música de outras pessoas para uma banda cover que faz versões? Na verdade, na prática é a mesma coisa, né? Muda o conceito, né? Então, enfim, essa é mais ou menos como eu vejo as coisas hoje em dia. Muito bem, vamos passar aqui para o Reinaldo. Reinaldo, você que é vamos botar assim, um cover raiz, né? Um cover assim fiel, raiz não, um cover fiel a um artista e tal. Essa questão também, de uma certa forma, incomoda vocês ou não? Porque tem nessa que você falou aí, viu, Bruno? Me lembrei de uma coisa que o Kaká também falou. O Kaká falou assim, que tem umas gracinhas de vez em quando, né? E é engraçado quando essa gracinha vem do próprio universo musical. Por exemplo, eu já tive um debate aqui certa vez com uma galera da música instrumental em Brasília, do jazz, que só tocam temas, né? Do Chick Corea, do não sei quem, do não sei quem, do não sei quem, do não sei quem, e o cara vira para você e fala assim: pô, Gustavo, você fica aí tocando essas discotecas? Ué, velho, e você fica aí tocando esses standards de jazz? É verdade. É cover do mesmo jeito, né? Por essa perspectiva, né? Só que é instrumental, já aí não pode. Qual que é, né? Eu não consigo entender isso, não. Mas vamos lá, Reinaldo, e você? Exatamente. Não, a gente não vê nenhum tipo de problema nisso, porque a nossa proposta é justamente essa, né? E assim, eu vou te contar uma história que aconteceu com a gente. Teve uma Mas a história é longa ou é curta? É curta. Teve uma época que a gente começou a fazer... 30 anos, né? 30 anos. Foram várias formações também. E numa dessas formações, a galera começou a compor música própria, né? Uhum. É vontade nossa também de fazer isso. Só que todas as casas de shows que a gente toca e tocava, elas têm a programação voltada para o cover, não são casas de shows, entendeu? E a gente foi começar a apresentar isso para eles e nós sentimos resistência, falava assim, não, a gente prefere ter uma banda aqui que a gente sabe que vai ter um público garantido do que vocês colocarem a música de vocês. Infelizmente... Na verdade, Reinaldo, me desculpa, essa sua colocação, eu preciso te ajudar a inverter a lógica. Na visão do contratante, na verdade, eu prefiro ter o público que toca aquele som. Ele não prefere ter a banda que vai ter o público, ele prefere ter o público por causa daquele som, né? Exatamente. Ele está visando só o público, né? Então, essa que é a questão, né? Então, a gente, nós nunca fomos contra, inclusive nós temos músicas próprias. O nosso vocalista tem várias músicas próprias, ele compôs, ele tocou tudo, mas nesses lugares que a gente toca, a gente não consegue espaço. Nós já tentamos, infelizmente. Nosso trabalho específico é para isso e é assim que os contratantes querem, né?
Entendi. Sem desmerecer o trabalho autoral. Claro. Eu sei, existem inúmeras bandas autorais excelentes, né, no Brasil, e acho que deveria ter mais espaço, sim, mais voz. Olha como a gente fala, né? Banda cover, parece que a gente fala na defensiva, né? Na verdade, Exatamente. a casa, ela não oferece, aqui em Brasília até tinha casas que ofereciam um meio de semana, que era quarta ou terça-feira, para a banda cover. Em São Paulo, acredito também que tenha muito mais lugares que aceitam bandas autorais, né? Porque eles acham que se o cliente ouve o que ele ouve em casa, ou enfim, no carro e tudo mais, ele vai lá na casa e vai ouvir a mesma coisa com a banda tocando, que é o diferencial é uma banda tocando, né? Então, vira meio zoológico, né? Tipo, que ele vê na televisão aquele leão, ele vai no zoológico e vê lá o leão na grade. A nossa grade para eles, nossa grade é tocar o cover. E, na verdade, não é uma escolha. Eu quero tocar cover. E nada me impede de fazer o trabalho autoral. E a Lógico. banda que a gente faz o cover acaba dando ingrediente, tipo, quem toca o Caetano, toca o cover, então, toca o Queen. Você acaba pegando esses ingredientes do Caetano, ingredientes do Queen para o seu trabalho autoral. É. Isso também é legal, entendeu? Então, assim, eu acho, quando a gente tem esse discurso aqui, que rolou um debate, a gente não, eu particularmente, eu toco há 35 anos, e desses 35 anos, se for colocar em tempo, 99% dele foi tocado com cover. E na boa, não me arrependo de forma alguma. É claro que se nós tivéssemos um trabalho autoral onde fizesse sucesso e outras bandas fossem cover do meu trabalho, eu ia ficar muito, muito feliz. É. Mas eu decidi, tipo, tocava em banda de baile. Então, banda de baile, a escola que você tem é tirar igual, é fazer a pista, não rolar o efeito Moisés quando toca, né? A pista abrir, né? Tipo, não, a gente tem que segurar a onda e rolar da música tá igual, da pessoa se identificar. E a nossa responsabilidade é muito grande. Não diminuindo a responsabilidade de quem trabalha um pouco do autoral, do cover, com uma pitada pessoal, né? A lá do vinil, ela toca exatamente como ela é. É claro, quando tem uns pupurris, tem alguma coisa assim, a gente inventa alguma coisa. Mas, assim, o que eu quero dizer é que a gente sempre fala na defensiva, né? E não, a gente toca o cover, até pelo lance do prêmio agora, né? Assim, sim, tocamos cover sim, obrigado. Eu vou ser sincero com você, viu, Cacá? Eu concordo com tudo que você está falando, mas só tem uma coisa que eu não concordo que eu fiz, Que você mas fez. mas que é uma coisa assim que ainda não consegui resolver dentro de mim. Eu não gostei de botar o nome da categoria de banda cover, porque eu acho que essa palavra cover, ela não é uma palavra que representa o que vocês fazem. Ela não é uma palavra justa, né? Não é uma palavra justa. Sabe por quê? Mas cara, O é a que é palavra. cover? Olha só, vou dar 2 exemplos aqui, Cacá. A Carmen Miranda, ela só tocava composições de outras pessoas, né? A maneira dela, certo? E, num determinado momento, ela começou a ser acompanhada por uma orquestra. Se outras orquestras tocavam os repertórios que a Carmen Miranda cantava com outras cantoras, essas outras orquestras estavam fazendo um cover de Carmen Miranda? Quando o Milton Nascimento grava Tom Jobim, o Milton Nascimento está fazendo um cover do Tom Jobim? Então, assim, Uma coisa para orquestra, né? Você usou a palavra certa, Cacá. Essa palavra cover, ela não é justa. Gustavo, Foi o rótulo que colocaram. Assim, a gente tem que mas você entendeu? Você entendeu o que dizer? Uma coisa que me ocorreu agora é que talvez esse preconceito maior, talvez até exista mesmo no circuito de rock, sabe? Porque um pouco do que você falou, Gustavo, sobre os músicos de jazz, ainda que eles venham e critiquem você por isso, mas é um costume, né? O cara monta uma banda de jazz, ele não tá esperando que ele vai chegar numa casa e vai botar a sua música autoral, ele vai tocar os standards. Isso acontece na MPB também. Você vai ver uma cantora, um cantor, eles estão lá interpretando vários outros artistas. Por que não são colocados nessa categoria de cover, né? Porque talvez isso tenha acabado ficando dentro desse nicho, e aí criou esse preconceito dentro dos músicos alternativos de rock, alguma coisa do tipo, porque realmente é diferente
como outras categorias musicais veem isso, sabe? Não tem ninguém da MPB botando o dedo na sua cara falando, mas você só faz cover de artistas consagrados, que história é essa, entendeu? Faz muito sentido isso, né? Vamos ouvir o Marvet. O Marvet ainda não falou. Vai lá, Marvet. Opa. Eu tava pensando aqui no que você está falando, assim, eu acho que tem duas questões que eu gostaria de colocar. Uma é que, do lado profissional, eu concordo plenamente com o que vocês colocaram, né? Assim, é profissão, estamos trabalhando, então tanto faz o que você faz, né? Somos músicos, né? E a gente trabalha dentro do mercado que está disponível para a gente trabalhar, e que bom que a gente tem trabalho para fazer. Agora, do ponto de vista desse conflito do tocar cover ou tocar autoral, tem uma questão que eu acho que é prática, que é a diferença de rolê. Que aí eu acho que não é uma questão de ser crítico a uma coisa ou a outra, né? Quando você está dentro de um barato, você dificilmente consegue estar dentro do outro. Eles conflitam muito. O mercado para música autoral é muito diferente do mercado para música cover. Então, você acaba que entra, tipo assim, ou eu entro de cabeça num negócio ou eu entro de cabeça no outro. Porque o cover, normalmente, ele suga muito no sentido de... Ele abre muito espaço, então você começa a circular muito, começa a tocar muito, começa a ter que tirar muita música, ter que se dedicar como músico muito ali para aquele trabalho, aquilo acontecer. A reação do público é imediata, né, Marcos? Sim. E a reação do mercado é imediata, ele te aceita muito rápido, né? Então, se você estiver fazendo, tipo, o seu trabalho for bom, você tem saída para o seu trabalho. Já no autoral, não, né? Seu trabalho pode ser bom e tudo, e você não achar saída, é o que eu falei, você tem uma preocupação muito grande no sentido de construir uma cena. E construir uma cena difere do trabalho de você já estar dentro de uma cena que está instaurada ali. Então, acho que o rolê é diferente, acho que é por isso que você não... Você não consegue fazer as duas coisas direto. O rolê é diferente, absolutamente. E vamos falar aqui um outro ponto interessante. Como se valorizar perante contratantes fazendo um trabalho que é baseado em outros, né? Então, assim, quando eu tenho meu trabalho autoral e eu vou negociar alguma coisa com alguém, eu tenho uma defesa de todo o contexto. É o meu trabalho, é o que eu acredito e é daquilo que eu vivo. Quando eu vou fazer uma venda de um trabalho que é um trabalho de cover, já que a gente adotou essa palavra, tem uma questão financeira à frente, é isso? O mais importante é resolver a questão financeira do que outras coisas que você defenderia enquanto seu trabalho autoral? E outra coisa, é uma rentabilidade que justifica fazer um trabalho cover? Que dá um trabalhão, né? Fazer um trabalho cover. Vai lá, Cacá. Então, eu acho que o lance do trabalho cover ele pode ser tem algumas categorias, né? De época, ou um trabalho tributo, né? Que o cara tem uma banda que só toca a banda específica e toca ao pé da letra, cada pontinho. Dá um puta de um trampo mesmo. Porque você fala assim, pô, o Queen é muito bom. Aí o cara tem a primeira banda cover do Queen do Brasil, que tem no ano passado perderam 58 shows. Imagina a agenda dele. É bom pra caramba. Daqui a pouco eles estão mais velhos do que o próprio Queen, né? Que o Queen acabou quando o Fred Mercury morreu. Daqui a pouco eles estão mais velhos do que o próprio Queen. Só que aí, onde eles barram, né? Porque tem um trabalho tributo de uma banda, o cover só de uma banda. Olha que a agenda dele é muito boa. A casa tem que aceitar isso, entendeu? Como é que ele vai vender isso? Pô, minha banda é muito boa, tem 300 shows por ano, olha aqui, tá bom? Mas minha casa só aceita samba, pagode, que também é cover. Que também é cover. Então, assim, falar que é pela grana, é óbvio porque as casas aceitam mais banda cover e do universo pop rock, né? Até entendo que o colega falou aí sobre isso, é muito para banda de rock, né? Que não é esse cara fica com preconceito das bandas cover, porque ele monta uma banda no fundo do quintal lá, ele e os brothers dele lá e faz umas músicas, aí tipo, eu sou autoral, é uma merda, mas o seu que é cover, eu tenho 5 milhões de visualizações, sacou? Aí rola essa briga, né? Então é claro que é financeira a parada. Você tem mais lugar para trabalhar com cover do que com autoral. As casas não permitem autoral.
você chega para um produtor, Gustavo, você é produtor, eu falo, cara, eu acredito pra caramba no meu trabalho, é um trabalho experimental, olha só, ouve aí. Pô, você vai falar assim, você leva público? Você não vai nem perguntar se o trabalho, nem vai nem ouvir se o trabalho do cara é bom ou não. Primeira coisa que você vai perguntar, você leva público? Cara, pô, tem minha família. Sua família é grande? Pô, minha família é grande. Então tá, então, cara, eu te dou na terça-feira, 2 horas da tarde, pra você mostrar seu trabalho. Se for legal, a gente vai pra quarta, depois vai pra quinta, vai pra sexta. Aí, se você for bom pra caramba, vai pra sábado à noite. Sacou? E vai concorrer com uma banda cover. Então, cara, é claro que é financeira a parada, né? Você trabalha porque as casas abrem para banda cover, mas é um puta de um trampo, é uma maior responsabilidade. Responsabilidade minha de fazer uma música exatamente igual o In Excess ou o Tears for Fears, que pô, todo mundo ouve, quer ouvir a música exatamente como ela é. E também é muito foda quando você tem um trabalho cover que você coloca a sua identidade, faz uma versão e as pessoas têm que aceitar aquilo, porque eles querem cantar junto, igual eles têm o DVD deles lá, a mídia deles lá. Agora, quando você tem um trabalho próprio do lance do Caetano, você bota a sua identidade junto e as pessoas gostarem disso, é uma puta de uma responsabilidade também. Esse lance do cover, por ser uma palavra injusta, como a gente estava falando agora, te coloca uma responsabilidade muito grande. E quando você mexe na composição das outras composições das outras pessoas, com uma identidade, ou quando você tem que tocar exatamente igual, questão de equipamento, você tem que estudar, questão de cultura, sabe? Então, assim, para você se manter, e nós todos aqui estarmos juntos aqui, porque somos finalistas, é porque o grande público aceitou isso e gostou disso, e o Gustavo está aqui para poder nos presentear com esse encontro, entendeu? Vamos lá, Bruno Del Rey, sua opinião. É muita coisa para falar, então até se perde, isso é muita coisa. Eu vou ficar aqui a noite toda, se for o caso, para falar sobre isso. Realmente é muito assunto. Não, com certeza. Várias coisas que o Kaká colocou, eu sinto do mesmo jeito, algumas dificuldades. Mas quando você estava formulando a pergunta no começo, eu entendi, na verdade, que era também, em parte, como a gente vendia a nossa imagem para o produtor da casa. Como se diferenciar no meio de bandas que tocam Caetano, por que escolher você? Pode ser também, pode ser também. Bom, isso daí é um desafio interessante também, porque aí volta aquela questão de, mesmo você fazendo uma banda cover, tributo, tem um pouco da sua autoralidade ali, né? Você precisa botar alguma pimenta, alguma coisa diferente para que você faça um destaque. Se você mora numa cidade, no meu caso, como São Paulo, onde você tem muito de tudo, né? Porque se você está num lugar onde você é o único representante do Caetano, ou do Queen, ou de Beatles e tal, fica mais fácil. Mas se não, a concorrência é grande. Aí acaba sendo uma disputa um pouco mais complicada, mais parecida até com o que é o mercado autoral. Mas sim, é inevitável. Você está no jogo porque você quer ter mais abertura, você quer ganhar uma grana, você quer se divulgar mais, e o público já está acostumado com aquilo, você já tem o público ganho. Eles querem ouvir aquilo, eles sabem que você vai tocar aquilo. Muito diferente de você apresentar um trabalho autoral, onde você tem que estar num rolê, como o Marvel colocou, de pessoas que estão dispostas a ouvir um som diferente, sabe? É outra coisa, é como a pessoa vê e consome música, muda muito, né? O público de uma banda cover, ele necessariamente nem está muito ligado no que é que está acontecendo, sabe? O cara é fã dos Stones, então ele só quer ouvir Rolling Stones ou sei lá, AC/DC, ou qualquer coisa que ele julgue ser próximo da época dele, do que ele curte. Ele não está interessado em conhecer coisa nova. Esse público, às vezes, é muito careta nesse aspecto também, sabe? Não é porque o cara ouve uma música alternativa que ele é super aberto. Então, aí tem um problema. Chega na casa de show, o produtor fala, você traz público? Bom, talvez, né? Porque eu faço um som cover, mas eu quero botar uma música minha. Ah, não, cara, música sua não, porque, sabe, a galera aqui não vai curtir isso e tal. Tem todo esse rolê, né? É muito complicado isso. Reinaldo, e você, 30 anos fazendo Queen? Você é uma opinião aqui interessante, porque 30 anos fazendo Queen, caíram aí 58 shows, ou o pessoal gosta demais de você, ou tá faltando cover do Queen no mundo? Não, olha, o que o Kaká falou, o que a galera falou aí, eu concordo com tudo aí, falaram muito bem. E o Kaká falou uma coisa importante, existe uma certa cobrança na banda cover, né? Porque se você não for fazer legal, do jeito que é, o público some, entendeu? Isso é certeza, você tem que ter um trabalho de qualidade.
E o trabalho que o Bruno faz aí, pelo que ele estava falando, eu acho que tem até um mérito a mais, porque além de ele fazer o cover, ele está colocando uma interpretação deles também, né? O que eu acho sensacional. Se ele consegue um público assim, perfeito, né? Ele está mostrando que tem qualidade. Mas é isso, cara. É isso que foi falado aí. Concordo com vocês aí. Cara, mas 30 anos tocando Queen, eu vou te falar um negócio, viu, bicho? Não é qualquer um, não, viu? Pois é. E o negócio. Porque, assim, quando você é um cover do Queen ruim, você não tem 58 shows cancelados. Quando você, depois de 30 anos, tem 58 shows cancelados, é porque você deve ter alguma qualidade real. Né? Foi aquilo que o Kaká falou, né? Se você não tem uma qualidade, você não se sobressai, você não consegue trabalhar, né? Nessa área cover. E a sorte nossa também é que Queen é uma banda que agrada a todo mundo e tem um público enorme, né? Agrada a todas as gerações, desde criança até vovós, todo mundo. Então isso foi um fator positivo para a gente, né? Marvet, fale aí da sua percepção aí dessa questão que a gente está colocando aqui. Eu acho que tem uma questão bem interessante que quando você vai, e é o caso da Macerol, inclusive, vou falar isso até como caso particular. Quando você vai para o trabalho cover com essa ideia de imprimir uma identidade muito forte, que, volto a dizer, são rolês diferentes, né? Você cai no rolê do autoral. Você é a mesma coisa, né? É o que aconteceu com a Macerol, né? A gente pegou para fazer releitura de MPB sentando couro no rock and roll. Comendo mesmo na guitarra, bateria, peguei um batera o maluco tocava Dream Theater, essas paradas assim, para tocar MPB. Eu queria a mão pesada dele mesmo. Isso é legal, isso é legal. Tem alguns... Marvel, já que você falou, eu gosto muito desses bateristas assim, como você está falando. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar aí dentro dessa coisa que você falou, que é o baterista que chama Alan White. O Alan White era do Yes. Mas você pega o disco ao vivo do John Lennon, gravado em Nova York, em 1970, que é um chacundum da porra, é Alan White. Então, Alan White e no Yes, o cara esmerilha, né, velho? No meu caso, eu trouxe ele para esmerilhar mesmo. Que a ideia ali já era imprimir uma coisa diferente mesmo, no sentido diferente que eu tô falando, diferente do original, né? Isso, nesse sentido, diferente. A ideia era essa, era ter uma impressão de identidade forte. E aí você cai você cai no mesmo rolê do trabalho autoral. Porque foi o que aconteceu. Tipo assim, de repente, eu fiz esse movimento no sentido de tentar abrir mais mercado, de fazer um caixa, de entrar grana, e simplesmente isso não foi bem assim. Eu comecei a ter que entrar na cena, criar a cena de novo. Porque, porra, bater na MPB fazendo rock and roll, os dois públicos meio que conflitam, né? Não é o mesmo público. E aí, enfim, o Bruno deve passar por uma situação parecida. Mas é isso. No final das contas, a gente pega a nossa cruz aí e segue, né? É verdade. No nosso caso do Caetanagem, como o próprio Caetano já enveredou um pouco, né, pelo caminho do rock, digamos assim, você acaba pegando um público relativamente híbrido nesse aspecto, né? O cara tá esperando ouvir sim uma poesia tropicalista ou mais MPB, ou ele tá esperando ouvir Leãozinho muitas vezes, mas ele também quer ouvir Podres Poderes, entendeu? Ele tá querendo ouvir uma coisa mais recente, ele quer aquela pluralidade que o Caetano traz, então isso permite que a gente brinque um pouco mais com isso também. Mas é isso, se você também quiser explorar muito as suas versões da banda cover, você acaba sendo uma banda autoral, né? Aí, cara, deixa eu só dar uma complementadinha. Claro. Porque, pra você ter uma ideia, tipo assim, a gente deu um rolê, a música do Novos Baianos, né? Cara, pra você ter uma ideia, a ideia era tocar ela como se ela fosse uma música do Rage Against the Machine. Entende? É quebrar a música demais, né? Quem vai ler, tipo assim, porra, deu um rolê, quero ouvir, deu um rolê. E houve um negócio faladão, meio, sabe? Meio rap, meio... Aquele rock and roll do Rage Against the Machine. O cara não quer ouvir aquilo. Ele quer ouvir o deu um rolê. Aquela versão, ou pelo menos mais próximo daquilo possível. Você tava para captar o público autoral, exato. O cara que tá mais afim de conhecer coisa nova mesmo, e buscar, né? Seria isso. Vocês estão me ouvindo aí?
Ó, o Léo, Aí, Léo, Léo. Léo, Aí. o famoso irmão do Bruno, vai lá. Por que você não é Léo Del Rey? Del Ah, Rey, Del Rey é nome artístico, por causa de Sergipe Ah, Del Rey, nosso estado. Sergipe legal. era chamado Sergipe Del Rey na época das capitanias hereditárias. Aí eu quis pegar o nome para o meu trabalho autoral. Aliás, velho, eu vou te falar um negócio aqui. Um dos últimos paraísos desse país é o Sergipe, né, velho? Eu tive lá em 2015. Cara, Maravilha. inesquecível. Foram 10 dias assim de paz total, praias maravilhosas, comida boa, barato. Que delícia, é isso aí. Fala aí, é Léo. isso mesmo, para confirmar. Bom, eu só ia fazer um comentário em cima do que o Marvel falou, que a ideia deles, né, por exemplo, de pegar uma música dessa como Dê um Rolê e tocar como Rage Against the Machine, eu acho que isso pode muito mais fazer com que um público de rock passe a conhecer mais MPB e passe a gostar de MPB, do que necessariamente o público da MPB passe a ouvir rock, porque isso vai ser de fato um conflito muito grande, como ele mesmo falou. Então, eu acho que é dessa forma que seria o contrário, seria mais fácil fazer esse show no meio de um show de rock pesado e falar, ó, isso aqui é música popular brasileira, e pode ser assim também, ela pode ser assim, ela pode ser ouvida dessa forma, né, do que você chegar para uma pessoa que está esperando uma MPB, uma coisa um pouco mais tranquila, e ouvir algo um pouco mais pancada, assim. Então, acho que é por aí. Foi só um comentário, um adendo aí. Tudo bem. Olha só, são 18 horas. Teoricamente, essa live aqui é para durar 1 hora. Eu já quero que vocês, antes de eu fazer minha última pergunta, vocês já se preparem para o nosso encerramento. Nosso encerramento, que tem uma fotinho aqui, a gente está fazendo um filme, sabe? O filme é o seguinte: o que é ser profissional da música? Eu digito, mas a gente está gravando e a gente está lá colocando no YouTube do Prêmio, a cada semana, o que pensavam sobre o que é ser profissional da música os nossos finalistas aqui. Não sei se vocês estão acompanhando, mas tá ficando bem bonito. Vai ser um filme com 482 depoimentos, no final das contas. Mas antes de vocês responderem essa pergunta, que vocês já possam elaborar, vocês acabaram de falar assim, de responder a uma questão mercadológica a partir de uma percepção do público. E eu queria uma percepção de vocês no relação com os contratantes. Porque vocês são permanentemente contratados, aí já sei, conforme o Bruno falou, você traz público? Isso a gente já sabe, os caras chamam... Os caras querem o público por causa da banda, né? Eles não querem a banda por causa do público, não. Então, é uma inversão. Mas, assim, como é que é ser tratado como uma banda cover perante contratantes, assim? Existe respeito, na maioria das vezes, os caras, não, esse cara é uma banda cover, esse cara aí, como é que vocês se sentem? Vocês se sentem respeitados, prestigiados? Vocês se sentem, assim, menos prestigiados do que um artista autoral que chega para fazer o seu trabalho? Como é que vocês se sentem aí? Como é que vocês sentem essa relação com quem contrata vocês? E também queria saber assim, um pouco, assim, antes da pandemia, como é que estava a agenda? Estava rolando, não estava? Então, perante ao contratante, é a qualidade do som. Eu acho que aí não dá nem para diferenciar do trabalho autoral o trabalho cover. Eu acho que se o cara tem um trabalho autoral que é bom, que leva público e tudo mais, o contratante está preocupado com isso. A não ser que seja uma coisa específica. Não, eu quero uma banda cover que toque tal coisa. Aí o cara vai lá e bota lá para divulga isso, e as bandas vão lá e mandar o currículo, mostrar. Falar de Brasília e em relação a São Paulo, aqui como se fosse o menor bairro de Brasília, de São Paulo. Eu falo muito aqui, como foi dito que São Paulo tem muito de tudo, deve ser muito mais complicado nessa concorrência. Entendeu? E não diminui isso também de quem está no interior, como está lá em Três Rios, né? Três Rios? Três Rios. Isso. Centro-Sul. Então, assim, eu acho a questão do contratante saber o que ele quer, e muito pelo contrário, você banda cover não quer que seja
menos valorizado porque é uma banda autoral e vice-versa. As duas têm valores iguais, porém ideias diferentes, né? Acho que é mais por isso, assim, sabe? Reinaldo levantou a mão. Fale, meu querido. Não, no nosso caso, a gente tem visto um respeito. Se existe, no geral, né? Existe um certo respeito, sim, né? Ainda mais alguém que já tem 30 anos merece respeito só pela idade, né? Inclusive. Eu acho que cabe também às bandas exigirem aquilo que é o mínimo para ela fazer um show bom, né? Então, se ela está. A gente sempre faz contrato. Se ela está exigindo uma coisa que é o mínimo para fazer um show bom, chegar lá e não tem, e não sente o respeito, a reciprocidade, a banda também, no nosso caso, a gente também já corta relação, porque não. Né? A gente só precisa do mínimo, só isso. Um mínimo bom para a gente fazer um show, né? E assim, o Kaká não respondeu, mas, Reinaldo, você é mais contratado por casa noturna ou para eventos particulares? Mais casas noturnas, mas de uns tempos para cá aumentou bastante particulares, empresas, casamento, aniversário, aumentou bastante. Viu? E você, Kaká, mais contratado para eventos particulares ou para casa noturna? Então eu vou responder. Mais particular, porque as casas noturnas, infelizmente, não oferecem esse mínimo que foi dito aí, para a gente poder realizar um bom trabalho. Quando a gente faz a festa particular, a gente faz a festa no nosso molde. Né? Então, aí fica mais fidedigno, fica mais legal e tudo funciona direitinho. Quando é contratado, o cara já fala, começa a hora, tem intervalo. Fala, pô, mas se tem intervalo, não sei o que, então já coloca condições, sem falar de cachê, né? Sem falar de cachê. Coloca condições que para a banda não funciona, entendeu? Então, mais particular. O Bruno, o Marvet levantou a mão antes de você, tá? Marvet, diga. Essa pergunta, eu vou pegar carona na fala do Léo para responder essa pergunta, porque é exatamente isso. Como ele falou, né? O interessante é você pensar no público de rock, não necessariamente no público do MPB, né? Entregar música brasileira para o público de rock. E é o que a gente sempre, na Maceió Benedito era exatamente o que a gente fazia. E aí a questão toda é com o contratante, pegando a sua pergunta, que justamente o seu posicionamento em relação ao contratante é o posicionamento de uma banda autoral. Você, de fato, é alguém que está se arriscando mais do que aquilo que ele quer que você se arrisque. Então, nesse sentido que eu quis dizer que o rolê é um rolê de banda autoral, né? Total, Entendi. justamente na relação com o contratante. Perfeito, compreendido. Bruno, agora é você que levantou a mão por último, vai lá. Pois é, então, o tópico é esse mesmo, da contratação das casas. A gente já pegou o produtor completamente sem noção e a gente já pegou pessoas que são extremamente conscientes, respeitosas, sabem qual que é o rolê, entendem a dificuldade. Eu poderia dizer que talvez por sorte a gente tenha pego mais pessoas conscientes em relação aos shows da Caetanagem. E sobre tocar mais na balada ou em festa particular, a gente geralmente toca na balada, onde é mais procurado, mas já houve, sim, muitas festas particulares, inclusive em casas noturnas, onde o cara fecha e faz aquela festa dele. Exemplo de uma das festas, inclusive, que o cara fez, ele tinha uma edição aqui em São Paulo, que era a Festa Odara, e uma edição no Rio de Janeiro. A Caetanagem foi tocar lá no Rio. Ah, legal. Ou aí no Rio, né? Eu não sei de onde você está falando agora, Gustavo. Você está no Rio, é isso? Não, eu tô no bairro do Sudoeste, a 3 quilômetros do Bolsonaro, velho. Ave Maria. Tô num lugar super perigoso nesse momento. Pode crer. Mas, enfim, é isso. Mas tanto banda autoral quanto cover sofrem com essas coisas. Eu acho que uma coisa que difere também dentro da sua pergunta é justamente o poder de fogo que você tem de público. O cara, quando chama você, ele fala, beleza, eu ouvi falar que essa banda tem uma galerinha. Aí ele ainda tá meio receoso, né? Se você fizer uma noite massa de público, aí tenha certeza que o salgadinho na bandeja aumenta, a cerveja aumenta, o cachê aumenta, sabe? Mas se não, fica aquela coisa mais assim, peraí. Esse negócio de cachê aumenta nem tanto. Né? Nem sempre, né? Mas é que dá pra fazer aquele jogo de porcentagem, de bilheteria, né?
Que isso dá uma outra discussão interessante também sobre caixa fixo, bilheteria e tal. É outro rolê. Porque a maioria dos contratantes, quando você enche a casa dele, ele quer te pagar fixo, né? Agora, quando você é um cara útil para levar alguém, aí a porcentagem é sua. Exato. O contrato pode mudar, né? Dependendo do público. Reinaldo, você levantou a mão de novo, Reinaldo? Não. Gente, ó, são 18 horas e 8 minutos. Como vocês todos imaginam, nossa conversa aqui, além de falar de música, né? Que a gente pouco falou, mas de falar do nosso mercado aqui, do nosso mercado eu não digo, mas das nossas atividades, né? Iríamos aí um tempão. Bom, a nossa produtora que está aqui do lado, aqui, a Letícia Helena, manda eu avisar vocês que nós estamos assim precisando de um material fotográfico dos finalistas para que a gente possa avançar no nosso cerimonial, que é um cerimonial digital, né? Não haverá possibilidade de fazer essa edição de forma presencial. A gente deve fazer isso no dia 17. Ó, só o Bruno ganhou estrelinha. Acho que o Bruno já mandou aí o material. Deve ter sido isso. Mas os demais, por favor, gente, a gente precisa igualar a cerimônia de premiação, que é uma característica nossa. É todo mundo aparecer de forma igual, né? Sempre fomos assim. Então, assim, já que a gente vai fazer isso hoje, esse ano 100% digital, a gente quer fazer o mais emocional e nada melhor do que mostrar a imagem das pessoas e depois a imagem do escolhido do ano. E essa cerimônia possivelmente será entre os dias 17 e 18 de julho, que é quando a gente está tratando, além de todas as atividades assim que estão fazendo parte do prêmio, cujas inscrições, inclusive, estão abertas para quem quiser propor workshop, quem quiser propor painel, e etc, etc. Bom, o Kaká saiu aqui, deve estar dirigindo. Eu vou perguntar aquela pergunta. Perguntar aquela pergunta é demais, né? Eu vou fazer voltar naquele compromisso do que é ser profissional da música. Começando pelo meu amigo Bruno Sergipe Del Rey. O que é ser profissional da música, Bruno? Profissional da música é você ter um sonho, vê-lo morrer todo dia e recriá-lo todo dia para correr atrás de novo. Eu gostei de ver que o sujeito ele realmente é chegado no Caetano Veloso, porque já vem poeticamente, né? Meu amigo Reinaldo Kramer, que não é nem parente da Dora Kramer e nem patrocinado pelas guitarras Kramer. O que é ser profissional da música? Poxa, aí poderia dizer um monte de coisa, né? Mas eu não sei, talvez resumir. Eu acho que não vai ficar bem para um cara da sua idade botar eu não sei. Isso eu vou ficar... Saber eu sei. Eu poderia dizer milhões de coisas aqui, né? São muitas coisas para se falar, né? Essa é uma boa resposta. Eu poderia dizer milhões de coisas. Isso é uma boa resposta. Não, bom, aí eu acho que é fazer com paixão aquilo que você gosta e, por consequência, trazer a emoção para as pessoas, né? Muito bom. Talvez seria isso. Ter com paixão que se gosta e trazer emoção para as pessoas. Emoção para as pessoas. Acho que poderia resumir assim. Você vê que não foi difícil, né? Saiu fácil. Deixa eu ver, o Kaká já voltou ou não, né? Marvet, vamos lá, Marvet, você. Cadê o Marvet? O Marvet está aqui com o microfone desligado. Vamos aguardar o retorno dele. Bom, enquanto o Marvet não vem... Ih, o Marvet saiu da reunião também. Caramba, será que ele não gostou de ter que falar sobre o que é ser profissional? Foi pensar na frase. Quando estiver pronto, ele volta.
Talvez seja isso mesmo. Pô, mas o negócio é que eu queria fazer uma foto aqui com nós todos aqui, uai. Mas, ô Bruno, você estava falando, eu estou em Brasília, bicho. Tá em Brasília, né? Eu moro em Entendi, Brasília não. desde 1980. Ah, tá, beleza. Já Eu faz sou tempo. geração Coca-Cola. Ah, Minha galera aqui era Legião Urbana, Capital, Plebe Hood, Escola de Escândalo, entendeu? igual a galera do rock. Dia desse eu tava vendo um documentário sobre rock, não sei se chama Rock Brasília, rock nos 80, mas enfim, o foco era principal nas bandas de Brasília nos anos 80. Bem interessantes, inclusive. Eu era um coadjuvante aqui. Eu faço uma festa, inclusive, aqui anualmente, que se chama Somos Tão Jovens. A minha sócia é a irmã do Renato Russo, a Carmen. Olha só, legal. Ela aparece no documentário. Exatamente. Eu tô nessa aí desde 85, bicho. Tá certo. É isso aí. Você muito bem pode responder essa sua própria pergunta aí, né? Já vai ser a abertura. O quê? O que é ser profissional da música? O que é ser profissional da música? Produtor, profissional da música. Cara, eu costumo responder essa pergunta da seguinte forma. Tem 3 sujeitos no mundo, na minha opinião. Tem um sujeito que ele veio para o mundo, ele faz. O verbo dele é fazer. Qualquer coisa que você pedir, por necessidade ou por desejo, ele faz. Tem um sujeito, teoricamente, mais no andar de cima, que ele pensa para fazer. Né? É aquele cara que é o seguinte, ele escolhe. Né? Ele escolhe. Uhum. Ele tem, né, discernimento e, bom, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Eu acho que o profissional da música é o cara que só pensa e só faz porque faz sentido pensar. Ele sente, por isso ele pensa e por isso ele faz. É isso que eu responderia para você. Maravilha. Legal. Marketing, cadê você, meu amigo? Você estava fugindo da gente, velho. Caí aqui, tomei um tombinho. Vai lá, o que é ser profissional da música? Não foge, não. Que fique registrado aí para os autos. Ser profissional da música é abraçar o rolê. Oh, que beleza. Ótimo. Essa é a ideia dessa brincadeira aqui. Abraçar o rolê. Gente, eu vou aqui rapidamente tirar uma foto aí. Letícia, bota o rostinho aí para todo mundo te conhecer, Letícia. Vai lá. Gustavo, eu estou pelo notebook a câmera não está reconhecendo, infelizmente. Ixi, eu entendo isso como não quero aparecer do lado de vocês. É isso que eu entendo. Que absurdo! Vamos lá, eu estou todo mundo. lamentando não ser presencial, entendeu? Para a gente poder trocar isso presencialmente. Seria fantástico. A Letícia trabalha na coordenação e da produção do prêmio desde 2018. E ela lida especificamente com os artistas, com os finalistas, né, na verdade, e com os homenageados, que nesse ano serão 3 mulheres. Vocês vão gostar das homenageadas. Bom, vamos lá, eu vou tirar uma foto, vai lá, todo mundo sorrindo aí, vamos lá, Marvet. De novo. Agora eu vou fazer com a minha câmera aqui, porque outro dia eu fiz com o computador e dancei. A câmera aqui não fica muito bom não, mas também eu não corro riscos. Olha lá, mais uma vez aí, vamos lá. Muito bom. Olha o Cacá aí. Pô, o Cacá voltou. Agora vai ter que rolar outra. Agora, Cacá, já coloca o rosto aí para foto. Vai lá, de novo, vai lá. 1, 2 e... Agora do meu celular para não ter erro. Todo mundo sorrindo. Cacá, Oi. Só faltou você dizer o que é ser profissional da música, amigo. Pô, desculpa, eu fiquei sem bateria, cara. Baterista ficar sem bateria é fogo, né? É um cacófono, né? Cacófono, né? Não, cacófago, cacófago, né? Aí mais.
Pior ainda. Olha só, quando você falou sobre essa pergunta, né, para já ir pensando, cara, isso é uma das perguntas mais complicadas para eu responder. Eu vou te dizer por quê, mas de uma forma muito breve, né? Que eu sei que já está longo, todo mundo precisa jantar aí, enfim. Não, aqui ninguém quer jantar, não. Aqui o pessoal está querendo estudar um instrumento agora. Pois é. Então, olha só, então vou ser breve. Eu não sei ser outra coisa. Eu já nasci na bateria. Meu pai era batera e aos 3 anos de idade, na inauguração do Minas Tênis Clube aqui em Brasília, eu tive contato com a percussão e acabou. Nunca mais fiz outra coisa. Eu quis ser piloto, estudei para isso, mas a música sempre me puxava e eu não sei ser outra coisa. Ser um profissional da música, quando eu ouço isso assim, por trás, como pano de fundo, vem assim, gratidão, né? Porque a gente tem uma ferramenta muito injusta no bom sentido, que é a música. E mesmo sendo cover ou autoral, a gente quer tocar, quer fazer uma diferença, a gente quer transformar a vida de alguém para melhor, obviamente. E a nossa ferramenta é muito, muito legal, que é a música. Então, eu não sei ser outra coisa. Ser um profissional da música é uma bênção, é uma dádiva, é o que você imaginar aí de mais bonito aí, que meu vocabulário não permite, mas é isso. Não consigo imaginar ser outra coisa. Não, já está ótimo. Já botei aqui. Você vai amanhã, pontualmente às 4 horas da tarde, eu coloco a nossa foto com os depoimentos de vocês para chamar a live de amanhã, que eu não lembro exatamente com quem será. E esses depoimentos vão estar eternizados no nosso filmezinho que vai passar aí durante toda a edição do prêmio, que será em julho, 100% digital. Olha, são 18 horas e 20 minutos. Eu quero dizer para vocês que, para mim, é um prazer permanente fazer essas lives diariamente, porque aprendo muito e, de uma certa forma, é a forma que a gente tem nesse momento para se aproximar e se conectar com a realidade. E eu queria que vocês soubessem que, na minha humilde opinião, o trabalho de vocês é tão real quanto um trabalho original. Afinal de contas, não haveria cover se não houvesse o original. E não se perpetuaria o original se não houvessem profissionais da qualidade de vocês que dessem vida longa e eternizassem o trabalho dos outros com a mão de vocês. Portanto, meus amigos, somos todos profissionais e é isso que importa. Palmas para vocês, ficamos em contato e até a próxima, viu? Obrigado. Valeu, galera. Obrigado, Prazerzão aí. Obrigado, de verdade, viu? Valeu. Adorei, viu? Galera, brigadaço aí. Vida longa para vocês, Valeu, hein? Valeu Reinaldo, para todos quero ver nós. você tocando bateria mesmo, hein? Que, ó, Parabéns, já tem o que eu tenho de idade, você tem de bateria, hein? Se Deus quiser, um dia vai dar certo a gente se ver e se encontrar pessoalmente, né? Aqui, ó, da sua longevidade, só o Kaká. O Kaká tá 10 anos na minha frente. O Kaká tá ganhando a gente aí, né? Pô, cara. Beleza, vou aceitar o título. Tchau, gente. Boa noite para vocês, hein? Valeu, Muito obrigado. Valeu. Boa noite, Valeu. galera. Valeu. Muito bom.